nosso espírito esportivo, social e cultural. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. Bom dia, começando mais um programa Hora do Coelho, 10 de novembro de 2013. O ano tá acabando, gente, Natal tá chegando, falta pouquinho, falta um mês e 10, um mês e 15 dias já, né? Um mês e meio pro Papai Noel chegar aí e se Deus quiser, um 2014 cheio de alegrias pra família, pra nação americana. Bom, tivemos um jogo essa semana, América e São Caetano, jogo mais ou menos, 1-1, meu amigo Marcão, mais uma vez, não consegue fazer o gol, né? Nós vamos falar muito disso aqui hoje aqui no programa. Um ônibus do América chegou e ficou muito bacana, ficou muito bonito, parabéns aí à diretoria do América. Parabéns a Alencar da Silveira, idealizador desse projeto. Exatamente, o Alencar tem 2 anos e meio aí, mais ou menos, que ele vem tratando com o Castelo, que é o diretor da VDL, que é do grupo lá da Mercedes, né, lá da Cardísio, e isso foi alinhavando aqui, alinhavando ali, juntamente com o deputado, não posso esquecer o nome, gente, que é sócio lá da Cardísio, mas eu vou lembrar até o final do programa. Você sabe o nome? Jairo Lessa. Obrigado. Jairo Lessa, então foi tudo alinhavado e tal, então teve a participação dele, a participação do Alexandre também, né, Alexandre Faria se envolveu muito nisso aí também, então a diretoria da América toda está de parabéns, que foi uma conquista grandiosa aí para a América. E ficou bonito o 11 são 32 lugares, o América durante 3 anos não vai ter custo nenhum com a manutenção do ônibus. Ainda há uma possibilidade aí, começar a conversar, ter um namoro inicial, aquela coisa, do América fazer uma parceria com o Stuttgart, da Alemanha, clube o qual a Mercedes patrocina. Inclusive o estádio lá, lá do Stuttgart é o Mercedes Arena. Então, o presidente lá é apaixonado lá com futebol, torce lá para o Stuttgart e tal. Então, quem sabe aí pode estar nascendo uma nova parceria internacional, né, entre a América e Stuttgart. Mas parabéns, isso aí que importa, o ônibus está aí, vai estar rodando aí agora em Belo Horizonte, isso é muito legal. Bem, eu quero falar dos nossos patrocinadores, porque depois o programa hoje vai começar de uma forma diferente. Nós vamos ter aqui um direito de resposta, pedido pelo Alberto Simão, ele se sentiu aí no direito pediu esse direito, porque segundo ele foi dito aqui algumas coisas, que ele não concordou, que o nome dele, né, que foi citado, enfim. O programa Hora do Coelho não tem responsabilidade com essas coisas, né? Isso aí a pessoa vem e fala, mas é responsabilidade dele e de quem disse também. Então, nós não temos nenhuma responsabilidade sobre o que é dito, simplesmente, somente as pessoas que dizem, ok? Mas esse direito de resposta vai ser dado, porque é um programa democrático e é um direito que ele tem, ok? Mas primeiro eu quero falar de Garra Pneus e de Pneus Continental. Garra Pneus está aí com 19 anos de aniversário, né? Um 19º aniversário que passou agora, e é o melhor pneu do mundo, pneu de tecnologia alemã. Igual a América está aí com um Mercedão alemão, você tem que equipar o seu carro com um pneu Continental, pneu de tecnologia alemã. Você vai saber das ofertas e aonde encontrar o melhor pneu do mundo, o www.garrapneus.com.br. Garra Pneus, Pneus Continental, patrocinador do grupo BH Esportes e da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Marieta Sanduíches Leves e Sucos. Marieta fica no Diamond, no Pátio, no BH ou onde você estiver. 3337-9000, 3337-9000. No Marieta você encontra sucos do norte e do nordeste do país, sanduíches naturais e saladas de fruta e saladas frias também. Diamond Mall, BH Shop, Pátio ou no 3337-9000. Restaurante Matusalém, grande abraço para o Matusalém, para o Osés, para o Eus, para a família toda lá. Fica na Avenida General Olimpo Mourão Filho, 169, no Planalto. O telefone é 3447-9973, 3447-9973. Lá você encontra a melhor comida baiana de Minas Gerais. É no restaurante do meu amigo Matusalém. Drogaria Gutierrez, genérico é na Drogaria Gutierrez. Farmácia Popular é na Drogaria Gutierrez. E Farmácia Cartão do Ipseng,
você compra com desconto também na Drogaria Gutierrez. Ela fica na Avenida Francisco Sá, 1461, e o teleentrega é 3337-0306. 3337-0306. E dá as boas-vindas aí, né? Voltando agora novamente aí com a gente, a Nova Safra. Nova Safra Food Service. Ela fica lá no Ceasa, e o telefone de lá é 3329-1500. 3329-1500. Na Nova Safra, para você que tem pizzaria, lanchonete, restaurante, você vai encontrar lá todos os produtos, né, alimentícios para você fornecer ao seu cliente o melhor produto possível. Nova Safra Food Service no Ceasa, 3329-1500, 3329-1500. E mandar um abraço para o Padre Lucas, que está indo aí agora para Itália e Portugal. E no final do ano vai fazer uma viagem a Marrocos. Sai daqui dia 15 e volta no dia 22. O telefone do Padre Lucas é 3426-0069, 3426-0069. E o site para você também buscar informações, www.padrelucas.com.br. Pois bem, como eu falei anteriormente, vou dar a palavra ao Alberto Simão, que pediu um direito de resposta aí. Mais uma vez, quero eximir o programa Hora do Coelho de qualquer responsabilidade do que for dito e do que foi dito. Né? O Alberto se sentiu menosprezado, ofendido, seja qual for o termo, e ele quer falar com a palavra. Alberto Simão. Bom dia, Alberto. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Lili, os amigos da mesa. É um prazer estar nesse programa, né, no qual eu assisto, tenho o prazer de assistir, né? E fiz questão de estar aqui com vocês, até porque eu tenho uma história linda no América, eu sei o que eu produzi para o América, eu sei da minha responsabilidade, e eu acho que algumas coisas têm que ser colocadas às claras aqui, né? E a gente, pelo carinho que tem pelo América, por a gente entender que o caminho do América é o caminho pela base, é o fortalecimento da base. Eu vim aqui para a gente esclarecer algumas coisas, até porque ficar citando o nome de jogador, o familiar me cobra, é uma coisa chata que foi dita. Então, fale o que você... o que aconteceu que te deixou nos chateado. Últimos programas, toda vez é citado que foram tirados jogadores do América para o Atlético, inclusive o garoto fez 3, 4 gols seguidos contra o América, todo programa é lembrado, que os meninos fugiram, que os meninos tiraram. Vamos por partes. Primeiro, o América, a tradição do América é revelar jogador. Então não adianta querer o trabalho investir no futebol profissional se o América não investir na base. A base é o futuro do América, é o que o América, para voltar a ser grande, voltar para a Série A, tem que passar para o investimento na base. A base do América hoje, basicamente, já está pelo menos há 10 anos atrasada do futebol brasileiro. O América hoje, a base do América é brigada com o empresário, a tomada de decisão não existe. Hoje, a estrutura para os meninos serem formados, ela é muito deficitária. Nós temos diversos problemas na formação dos atletas da base. Então é muito cômodo chegar num programa como esse, de credibilidade, um programa que tem uma audiência muito boa, e sair reclamando que fulano de tal roubou o jogador, que fulano tirou. Primeiro, eu tenho uma empresa conceituada no mercado, nós somos uma empresa registrada e credenciada à FIFA. Qualquer transação que eu fizer que lesar algum clube ou algum jogador, eu tenho um seguro da FIFA para cobrir isso. Nunca tive um problema. Trabalho com mais de 50 jogadores. Os números provam, nos últimos 2 anos, com mais de 20 convocações para a seleção brasileira, as transações internacionais que a nossa empresa faz. Então, a nossa empresa é muito séria, tá? Para a gente ficar escutando, tirou, roubou o jogador. Vamos por partes, né? A gente escuta muito que o Filipinho e o Gustavo saíram do América, né? Foram para o Atlético. Então, eu vou citar o problema dos 2 jogadores para vocês entenderem que eu acho que a torcida, acho que uma mentira dita 10 vezes, ela vira uma verdade. Primeiro, acho que o América tem que se unir, né, politicamente, tem que se unir, colocar o dedo na base, colocar alguém para administrar a base do América, que hoje a base do América, infelizmente, ela não revela e não vai revelar ninguém. Vou voltar a repetir, muito difícil revelar um talento na base do América hoje. É só vocês prestarem atenção no ano, quem da base jogou. Matheus já é uma realidade. O Matheus vem há 3 anos fazendo competições maravilhosas. O América
teve um problema realmente com um dos meus atletas, tá? O América obrigou um dos meus atletas a assinar uma procuração para um dirigente do América, coisa que não se faz, não é ético fazer isso. Eu fiquei muito chateado com isso, tentei resolver. O responsável pela base do América nunca conversou comigo, nunca me ligou, nunca tive até o prazer, porque eu sei que é uma pessoa de histórias lindas pelo América, de grandes contributos. Eu não tenho nada contra a pessoa, muito pelo contrário, sei da história dele. Estou falando do Magnus, tá? Para deixar claro. O Magnus tem uma história linda no América, respeito tudo que ele fez no América, mas eu acho que ele devia primeiro me conhecer e respeitar o meu trabalho também, como eu respeito dele. Infelizmente, eu não sei se ele não tem tempo, eu não sei se ele não se adequou às novas leis. Infelizmente, hoje ele não aguenta tocar a base do América. Por isso que o América perde o jogador e por isso que o América não revela ninguém. Foi exigido de um dos meus atletas assinar um contrato de procuração exclusivo com uma das pessoas indicadas no América. Isso não é ético, isso não é justo, isso não se faz, isso é desrespeito a um parceiro do América, que eu sou o parceiro do América, tenho mais de 10 jogadores no América. Hoje o empresário, o clube tem que entender que sem um empresário o clube não sobrevive. Infelizmente o mercado econômico, de direitos econômicos hoje, exige uma proximidade. Agora, as coisas são feitas às claras. Direito federativo é do clube, direito econômico depende do aporte que você fez. Hoje existe empréstimo para clube, a gente compra jogador e coloca no clube. Agora, a minha função, basicamente, é suprir as necessidades dos atletas para os mesmos se tornarem um melhor ser humano, primeira coisa que a gente exige, e depois um bom profissional. É a empresa que cuida de material esportivo, que cuida da suplementação, que dá assistência jurídica, assistência econômica, as viagens para casa, que são muitas. Os jogadores não são de Belo Horizonte, é jogador do Brasil inteiro. Quem arca com esse custo é o empresário. Problemas na família, quem arca com esse custo é o empresário. Então o empresário hoje não tem como você tirar ele do futebol. O clube tem que aprender a trabalhar com o empresário. Vide os casos de Atlético campeão da Libertadores e Cruzeiro campeão do Brasil agora. O Cruzeiro não tinha dinheiro para formar o time. O Cruzeiro fez parceria com vários empresários. O Cruzeiro não gastou um centavo no Dedé. Então o América tem uma tradição espetacular na formação de atletas. Agora, ou o América foca para resolver os problemas da base, ou vai continuar. Não precisa falar dos meus jogadores, não. Atlético Cruzeiro deve ter pelo menos uns 40 jogadores do América. A culpa é do Atlético e do Cruzeiro que recebem, ou é o América que não está formando e dando condição para o jogador formar? Então, é muito simples chegar num programa de televisão e ficar acusando as pessoas. E muito pelo contrário. Pelo meu relacionamento com o América, um pedido do Salum, um pedido do Alexandre, os jogadores que foram para o atleta não pediu o jogador, não. A partir do momento que o atleta estava livre do América, eu posso procurar quem dá a melhor condição para o garoto. Ao receber o pedido do Salum, do Alexandre e do Jairzinho, nós cedemos uma parte do direito econômico em respeito ao América pelo que investiu no garoto. Você está falando de quais jogadores? O Felipe e o Gustavo, o América recebeu de volta uma boa parte do direito econômico. E não precisava receber. Recebeu por ética da nossa empresa, pelo meu relacionamento com o América e pelo que o Atlético foi ético nessa história. Ah, não vou defender o Atlético, não. Primeiro que o Atlético não buscou o jogador. A minha empresa leva o jogador a partir do momento que ele está livre por uma melhor proposta e melhor estrutura. O América tentou de todas as maneiras, acionou juridicamente a família, acionou minha empresa, ela tentou de todas as maneiras, mas o América estava errado. Em várias situações, mais de 6 meses atrasado de bolsa auxílio dos jogadores, os jogadores estavam com problema de escola, problema de alimentação, o América teve uma série de problemas, o América falhou na formação dos garotos. Eu perdoei 1, 2, eu sou cobrado, eu sou profissional, eu tenho que dar um tratamento adequado ao que eu prometo no meu contrato com a família. Infelizmente, o América não tem dado condições para os jogadores formarem primeiro um ser humano digno, porque não é todo mundo que vai virar jogador de futebol. Essa ilusão, que eu estou na base, não sei de onde, vou virar jogador, é muito difícil. Hoje é um organograma, é uma família equilibrada, uma empresa estruturada para dar condição para o garoto e um clube estruturado. Infelizmente, o América não investe na base tem muitos anos. É muito simples.
tirando o título da Sub-20, o que o América ganhou? Nada. O América não classificou nem para os juniores esse ano no Campeonato Mineiro. Os resultados do América estão sendo terríveis na base. Agora, não querem enxergar, não querem investir. E é muito simples você jogar a responsabilidade para um empresário. Tem 40 jogadores do América e Atlético Cruzeiro. Então, porque 2 saíram da minha empresa, a base está certa. Então, a gente tem que ter cuidado para falar. Eu gostaria. Por que eu nunca recebi uma ligação de ninguém da base do América? O América hoje não tem um profissional qualificado para tomar decisão na base. Tem gente muito séria lá no América. Posso citar para você, Ricardinho, o Jefferson, são pessoas da mais alta qualidade, mas eles não têm autonomia para resolver nada da base. Eu sou empresário do jogador, eu tenho mais de 10 jogadores sem contratos no América. Eu não estou para tirar jogador do América. Os jogadores que eu tirei tiveram motivos. O América falhou, o América não cumpriu, o América me lesou. Eu fui lesado nos jogadores e eu sou cobrado pelos familiares. Então eu tive que proteger o meu cliente. E não vou tirar jogador do América sem motivo, muito pelo contrário. O que eu puder ajudar o América, eu vou ajudar. Agora, não existe essa via de mão dupla hoje. O América querer simples e puramente ignorar o empresário de futebol não vai a lugar nenhum. O empresário hoje ele tem que ser parceiro do clube. Agora, da mesma maneira que você tem bons profissionais, você tem empresários, infelizmente, que não são sérios. Por isso que nós somos registrados na FIFA, eu pago um seguro anual muito alto para a gente preservar as nossas negociações. O futuro do América passa por investir na categoria de base. Futebol profissional, infelizmente, não teve um primeiro semestre bom, né? Estamos aí nessa luta para a gente subir para a Série A. Agora, o futuro do América é o investimento na categoria de base. Tem que investir no profissional, tem que mudar a estrutura do futebol da base, senão o América não vai a lugar nenhum. Nós estamos no momento diamantes do América, né? Para estar aqui esse horário cedo, num dia como esse, é porque todos vocês amam o América. Eu tenho um carinho, não existe um torcedômetro, você medir quem é mais americano do que o outro. Se for ver quem faz mais para o América, eu tenho uma história linda e maravilhosa no América e jamais vou manchar a minha história. Muito pelo contrário, o que eu puder fazer pelo América, eu vou fazer. Hoje eu sou profissional, eu cuido da gestão de jogadores. O América nunca me procurou, nunca ninguém da base sentou comigo. Aí aconteceu um fato muito chato no jogo da Sub-20, que a torcida que pagou o ingresso, cara. Você tem direito de fazer o que você quiser. Mas eu acho que passou do limite, foram ofender o familiar de um dos jogadores. Eu tive um problema com a mãe de um dos atletas citados. Não foi legal, porque às vezes a torcida não recebe a informação verdadeira. Aí fica com o empresário é um crápula, o jogador é mercenário. Não, gente. O jogador busca o melhor para ele. O América foi preservado, o América recebeu o seu direito econômico. O América, no final da negociação, não tinha direito a nada. Mas nós somos uma empresa ética. Nós fizemos uma negociação para preservar o América. Agora, se o América não colocar o dedo na ferida dele, não reformular o seu organograma, não vai a lugar nenhum. Infelizmente, a gente sabe do esforço de todos vocês, do carinho que é. A minha época de América, todo lugar que eu vou de América treino, eu encontro a Lili. A Lili é uma guerreira, a Lili é uma batalhadora, está até com raiva de mim, e eu acho que essa conversa é boa para ela entender como acontecem as coisas. É muito simples chegar e passar uma informação, mas quem conhece o nosso trabalho, quem conhece a história do América, pode ter certeza que a única salvação do América hoje é profissionalizar o departamento de base. Não é porque o Alberto está falando, não. Vocês têm vários ídolos. Uma empresa hoje que está muito bem no mercado, que é a do Denis, o capitão. Denis, o Wellington Paulo, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Conversem com os dois e perguntem se eles fazem negócio com o América. Não fazem também. São ídolos do América. O futebol hoje é negócio, mas um negócio ético. Então a gente quer ajudar, eu estou à disposição. Acho que o América tem que colocar o dedo na ferida. Tem gente muito séria no América, gente. Tem diretores excepcionais qualificados para tal. O América precisa apenas enxergar um pouquinho na base, porque realmente a base do América está largada e não vai a lugar nenhum. Isso, infelizmente, afeta o resultado do profissional. A gente precisa economizar na folha. Como que você economiza? Lançando jogadores da base.
Você precisa fazer receita, venda de atleta. Como é que você vai vender jogador que você traz emprestado de outros empresários com direito econômico pequeno? O direito econômico de um jogador vindo da base, percentual em média, é em torno de 70% a 80%. Não foge o meu caso. As minhas negociações com a América, propostas, sempre foram nessa base. A gente preserva a família do atleta, né? Preserva a manutenção e a gente preserva o clube. É o clube que gasta com o jogador. A gente sabe o que o clube investe no jogador, né? Com poucos recursos, com muito amor, muita gente apaixonada, gente que não recebe nada, doa o seu tempo para investir na formação pelo amor ao clube. Só que o empresário, ele está na outra ponta. O meu investimento é muito alto para este jogador do clube virar primeiro um cidadão e depois virar um jogador de futebol. Então eu acho que é importante a gente esclarecer isso. O América passa por essa reformulação, é necessária. A gente escuta que existe um projeto dentro da América para se mexer na base. Para mim é a única solução de você rentabilizar e melhorar a estrutura do time profissional. Se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição. Ok, eu te agradeço. Alguém quer fazer alguma pergunta? Além de você, tem outros empresários que militam na base como empresário. E só entender uma coisa, assim, como o mandatário maior, né, digamos assim, que é o Magnus, nem te procura, nem liga, né? Como que funciona o trâmite do empresário, né, dentro da base do América? Eu falo no sentido assim de na hora que vai fazer um contrato, conversar, definir coisas, com quem que isso acontece? Tá, vamos lá. Primeiro, é bom deixar claro o seguinte, não é o clube que escolhe com quem o jogador trabalha, ok? Isso é claro. O atleta tem o livre-arbítrio de trabalhar com o agente que ele quiser. Isso é bom para deixar claro que o clube não pode impedir, não existe nada que possa ser feito para o clube proibir empresário A ou B, ok? É o seguinte, quando você leva um jogador para o América, ou quando você passa a trabalhar com o jogador do América, a gente conversa com o seu Geraldo, conversa com o Jairzinho, conversa com o Jefferson, porém, eles não têm autonomia nem para fechar o contrato, nem para negociar o contrato. Eles não têm autonomia. Essa falta de autonomia, por exemplo, gerou a saída do Gustavo. O Gustavo era um atleta que adora o América, formado no América, ele tinha 6 meses de ajuda de custo atrasado. O contrato do Gustavo foi fechado com ele 60 dias antes. O contrato foi apalavrado 60 dias. O América, entre aspas, pela sua burocracia, enrolou a família 60 dias. E a família tomou uma decisão de tirar o garoto. A gente fica numa situação seguinte, se eu forçar a família, eu perco o garoto. Como um dos jogadores, eu perdi. Eu perdi um dos jogadores também. Então o América precisa ter alguém que tenha autonomia para resolver. Que tenha alguém no clã, ou na sede, no Boulevard agora, que responda pela base do América, que possa resolver. Você sabe quem que é o mais prejudicado em tudo isso? O América. Quantos jogadores saíram da base do América nos últimos 2 anos por isso? Eu conheço mais de 30. Eu queria só te perguntar uma coisa. Esse atraso que teve de pagamento e tal, que você está falando, isso depois foi quitado, né? Isso foi pago depois? Não, ou o jogador saiu com o América ainda deve o jogador? Um dos jogadores foi quitado 8 meses depois, numa tentativa jurídica Sabe o que falta tudo isso? Faltou uma boa conversa. Só que foi uma vez, 1, 2, eu perdoei, 3. Na 5ª vez, eu até falei, eu conversei com o Afonsinho, tentei muito falar com o Salum, falei, gente, o que o América está fazendo está errado. Eu jamais tiraria algum jogador do América. Agora, a gente é forçado, às vezes, por uma situação que o clube cria. O clube não pode escolher o agente que o jogador vai trabalhar. Muito pelo contrário, o agente hoje tem que ser parceiro do clube. A gente tem que ser parceiro do clube para a gente trazer melhores atletas, para a gente melhorar a estrutura da base do América. É óbvio que lá na frente todo mundo vai ganhar, mas ninguém quer meiar jogador com a América, não. Todos os jogadores que nós negociamos foi 80% com a América e 20% para a empresa. Eu quero só falar uma coisa aqui, porque ele está falando que desrespeitaram a mãe de atleta. Eu estava presente nesse jogo em Sete Lagoas. O atleta foi vaiado, como acontece normalmente. Se o Éder saiu do América e foi para o Atlético, foi vaiado. Se o Gilberto Silva foi vaiado, por que não? É um direito que tem de ser vaiado. Ninguém desrespeitou a mãe dele em momento algum. Xingou o atleta. Se ela se sentiu ofendida, mãe e pai de jogador, que não quer que ele seja xingado, não vá a campo. Não, essa parte eu concordo com você, de você poder ter
É a democracia no estádio, Liz. Eu estou falando, você não estava presente, foi no estacionamento, na saída do jogo. Então, a mãe foi muito caso. ofendida. Durante o jogo, gente, a vaia, a crítica, isso é normal. Quando um jogador sai do time, isso é normal. Eu falei isso aqui anteriormente. A minha reclamação foi que na saída do jogo, no estacionamento, a mãe do atleta foi muito ofendida. Eu já conversei com essa pessoa, ele não sabia dessa história. Então, acho que o mais importante, gente, primeiro, é preservar o América. Tudo que puder ser feito para preservar o América, eu vou fazer. Eu estou à disposição. O América, infelizmente, ele não pode escolher. Ele tem que se cercar de agentes de caráter, éticos e bons agentes. E tem bons no mercado também. Estou falando que só eu sou bom, não. Mas minha empresa é uma empresa respeitada e conceituada no mercado hoje, até pelos números dela, de vendas e de convocações para a seleção brasileira. Eu tive mais de 20 convocações. Tem algum jogador seu na América ainda? Oi? Tem algum jogador? Tem mais de 10. E jogadores sem contrato. Todos na base? Em várias categorias. Categorias. Na base? Também. No profissional também tem? Tem também. Tem também. Então, mas aí eu te faço uma pergunta. Se o América está nessa decadência tão grande na base, por que você não tirou seus atletas de lá ainda? Ô Lili, deixa eu explicar uma coisa. O América hoje, ele tem uma filosofia diferente do mercado. A maioria dos atletas que estão lá, eles estão sem contrato. Não tem idade para fazer o contrato ainda. Os atletas que estão, a gente está tentando resolver. Eu estou procurando o América para a gente resolver essa situação antes que aconteça. Infelizmente, eu ser pressionado pela família para tirar o jogador. O América sabe, eu já procurei o América, já procurei os diretores, só que infelizmente os diretores não têm autonomia para resolver esses problemas. Então a gente quer ajudar, tem gente muito séria no mercado também, tem bons empresários também. Agora, o América tem que entender que as leis mudaram. Ou o América acompanha e se moderniza, ou infelizmente vai continuar perdendo jogador. Essa semana mesmo já me ligaram. Tem um jogador do infantil, excepcional jogador, que estão tirando. Eu sei para onde ele vai. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque o América sabe que eu não faria isso com ele. Eu fiz porque eu tive um motivo para fazer. Então o América sabe que... vou te dar uma sugestão. Pega o nome de todos os jogadores da base do América que vão terminar o ano e na hora que voltar você me fala quantos não vão voltar. Se menos de 15 não voltarem, eu pago o que você quiser. Porque não tem essa organização. Quem está sendo lesado é o América. O América está sendo lesado por desorganização. O América tem que entender como é que é o mercado. As leis mudaram, gente. Então o América se moderniza ou não adianta. Saudosismo não vai levar a gente a lugar nenhum. Todos nós queremos o mesmo objetivo. É o bem do América, é uma base forte, é o América revelando jogador para a gente colocar o maior número possível de atletas da base no profissional. Então isso que fica essa mensagem. O que puder apoiar, pode ter certeza, Lili, que o que puder dar de contributo para a base a gente vai dar. Claro que ficou mal entendido algumas coisas, mas por isso que esse programa democrático serve para a gente esclarecer esses problemas. Beleza? Bom, quero te agradecer a presença do Alberto. Ele quis esse direito de resposta, o programa democraticamente deu. Mais uma vez eu falo, o programa se isenta de tudo que é dito pelas pessoas. A responsabilidade é de quem as diz, né? Então, bola para frente. Então, Alberto, muito obrigado, bom dia e que você tenha um ótimo Natal e um feliz 2014, beleza? Eu que agradeço o espaço nesse programa democrático, né? E vamos ver se a gente tem uma boa notícia no final do ano, se o América consegue, enfim, voltar para a Série A. Beleza, obrigado. Bom, e agora, como diz o meu amigo lá, toca para mim. Agora nós vamos falar de América e São Caetano. América e São Caetano, América fez um gol com 1 minuto e meio, 2 minutos mais ou menos, né? E depois, não sei o que aconteceu, deu uma refrescada. Eu não vi o jogo todo, porque eu tenho um programa aqui para fazer terça-feira à noite, né? Então eu estava tentando ouvir daqui, ouvir de lá, mas aí o São Caetano empatou e depois o América tentou, martelou, mas teve um gol, acho que foi não sei se foi o Vitor Hugo que perdeu. Muita gente perdeu o gol. Muita gente perdeu o gol. Eu só vi depois o gol últimos minutos. O gol do meu ídolo, Marcão, que é o artilheiro dos gols perdidos. Ele tá ganhando o título do... Como é que chama aquele outro que era o artilheiro dos gols perdidos? É o Almir, não. Não, gente, era um... Não, gente, era o... Ele até jogou contra a gente esse ano. Velocista lá, não. Era outro. Silvi, Thiago Silvi, exatamente. O Marcão já é disparado, assim, concurso com o Silvi. Não faz gol, não adianta. Perdeu um gol bobo, aquele outro lateral direito também deu um chute, o goleiro fez uma boa defesa. Enfim, o América deixou... O América deixou um resultado importante, né?
E agora está com 52 pontos. Estão fazendo conta até de 60. Eu não acredito nisso. Faltam não. Mas 4 jogos, né? Faltam 4 jogos. O América chega a 64 no máximo. E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho muito difícil, mas a torcida ela não acaba, né? É uma matemática apeladora aí, dizendo que com 60, né? Tem uma com 60 na última vez. Em 2010, né? É. Tomara que dê certo, gente. Tomara que dê certo, porque é importante que suba para o América melhorar patrocínio, cota de TV, essa coisa toda. Né? Se não subir também, não vai ser o fim do mundo, o mundo não vai acabar, ninguém vai morrer por causa disso. O que mais importante é que, subindo ou não, se é a minha opinião, é que as lições sejam aprendidas, né? Então, essa coisa de contratar técnico toda hora, de contratar jogador, tem jogadores demais para uma mesma posição, jogadores com qualidade duvidosa, essa coisa toda, que isso seja revisto. E a gente sabe que o América está montando um novo organograma e que as pessoas corretas sejam colocadas no lugar correto, né? Se for necessário contratar mais alguém que se contrate, se for preciso mexer pessoas de lugar que mexa, mas que o América, eu sempre falo isso aqui há muitos anos, que o América não pode se dividir, o América tem que se unir. Então a gente não pode perder pessoas, todas são importantes. Então que todo mundo ajude lá o América, quem puder ajudar, seja como for, mas o importante é somar e não dividir. Bom, fale agora. Na sua fala aí, eu quero fazer 2 reparos. Primeiro é o seguinte, que se o América ficar na segunda divisão, cada ano que ele fica na segunda divisão, eu quero discordar de você, que não é o fim do mundo, é o fim do mundo. Ele perde torcida, ele perde patrocínio, não é bom. Ele perde um monte de coisa, perde cenário, eu conheço da minha geração, não são nem um nem dois, são centenas que pararam de ir ao jogo da América porque dizem o seguinte: o América é isso aí, Carlinhos, não vai sair do lugar, vai ser a mesma coisa. E outra coisa, esses 40 jogadores que a América contratou, o América não vai aprender nunca, porque o nosso diretor que está aí, quando o doutor Lula Pereira, técnico da América, trouxe um monte de negro lá do Nordeste, nenhum vingou, nenhum, quer dizer, já era para ter aprendido. Não aprendeu, não vai aprender mais, cara. O organograma também, você que é um grande administrador, você disse, PhD administrador, e o Elias também, é o seguinte: organograma só não leva nada a lugar nenhum. O que leva são pessoas. Não, se você, o organograma só organiza a situação. Mas se você quiser mudar com as mesmas pessoas, não tem jeito. As pessoas que não foram bem, não adianta você passar. Se você foi um grande economista... Transferir o problema, economista, não adianta você mostrar para dar aula de história, que você não vai dar bem aula de história, você é economista. Você é um grande administrador de informática, você não vai ser economista. Eu trabalhei no mercado 33 anos, tendo um pouquinho de futebol de América, a América tem 50 anos, não adianta, o organograma tudo bem organizar aquilo ali, aquela coisa toda, mas com as mesmas pessoas não dá. Essas pessoas aí não são competentes para mexer com futebol. Concordo com você. Tem uma parte que eu concordo com ele, tem que se mudar, não é só na base, não. Na base, por que a base não teve espaço? Você falou que os jogadores jogaram. Por quê? Vieram 40 jogadores de fora, jogador que sem qualidade nenhuma. Resumindo, eu concordo com você, Carlinhos. Eu acho o seguinte: chega de empirismo e fora paraquedistas. Tá cheio de paraquedistas, então é hora de cada um tomar seu rumo. A gente não tem nada contra as pessoas, não, mas problemas não se transferem. Se essas pessoas no profissional foram uma lástima, por que passa para a base? É exatamente isso. Tem esse negócio de passar. O cara não foi bem na base, vai passar para o profissional, vai passar para a base? Mas quem falou que vai passar para a base? Estão falando, o organograma vamos falar do jogo do próximo jogo. Vamos comentar sobre o Vamos falar da situação. Estamos falando da base aqui. Vamos falar. Quê? Já que o Roberto Simão levantou, vamos falar da base, vamos falar. O cara você não pode transferir ninguém incompetente do profissional que está trabalhando, foi incompetente, não conseguiu, para a base. Base não é depósito de lixo, cara. A base é o departamento mais importante da América. É o departamento que vai dar o retorno para a América, técnico e financeiro. Não é seu Juninho, não é Luciano, não sei o que lá, não é esse monte de perna de pau que a América trouxe que vai dar suporte para a América, não. E a gente, se nós subirmos esse ano, vai ser por sorte, porque é o seguinte: esse ano, tecnicamente, a segunda divisão foi abaixo da crítica. Verdade, foi o ano mais fácil. Você pode ver que o Palmeiras, que tem um time chinfrim, só tem 2 jogadores diferentes lá, tem
quase 30 pontos na frente do América. Quer dizer, se nós não subirmos desse ano, o ano que vem vai ser pior. Vão cair 2 times grandes aí, tem o Santa Cruz, tem o Vila Nova, time de tradição, time que leva a torcida, vai ser pior pra gente. Então é o seguinte, aproveita o que o Alberto falou, vamos passar o, como diz a meninada, vamos passar o rodo em tudo. Vamos mexer em tudo, não é só na base não. Se tiver que mexer, mexe em tudo. Ô Gustavo. Diga. Bom dia, torcida americana. O Alberto falou em profissionalização, a gente tem falado muito nisso, né? E já que a gente está falando de conjuntura, ou de contexto, uma outra coisa, às vezes a gente também fecha os olhos para os nossos próprios problemas, até por medo, não sei, às vezes encarar os nossos problemas é muito difícil a gente reconhecer. Eu acho que o América realmente ele tem que fazer isso, ele tem que pôr o dedo nas suas feridas, se tiver, né? Porque a gente falar da Série B, eu acho que o América teve um tempo na Série C e às vezes a gente tem a impressão de que a gente está na Série B, foi um grande caminho. Claro, para quem estava na C e às vezes em série nenhuma foi. O grande problema da Série B é que ele é um campeonato pouco motivante, eu acho. Porque ou você tem a possibilidade de subir ou de não cair. A turma intermediária, ela não vai a lugar nenhum. Você não tem, por exemplo, uma Sul-Americana. Né? É um campeonato assim. Com relação às chances do América subir, elas são matemáticas. 7% no máximo. Elas são matemáticas. Eu tenho... Não fiz o Enem não, mas eu estou me lembrando da lei da física aqui, da inércia. É o seguinte, um corpo fica parado e só se movimenta com uma força externa. O América perdeu aquele jogo com o Paysandu e a gente falou, poxa, já era. Aí os outros times perdem, o América volta para a briga e não faz o resultado. Então, quer dizer, eu acredito que nessa rodada que se encerrou ontem, no sábado, os times que a gente estava precisando que perdesse, de repente até perderam. Mas aí o América vai ter que fazer a parte dele e é aí que está difícil. Eu estava vendo, por exemplo, o jogo com São Caetano. Você falou dos gols perdidos. Para mim, eu às vezes achava assim, gol perdido quer dizer produção. Tá certo, criou. Mas quando o cara perde um gol numa hora decisiva, para mim isso é muito sintomático. A pessoa não está preparada para aquilo. Ela não acredita que a bola vai sobrar na cara do gol, então ela não arremata. Porque quando o time está preparado para ganhar, é um time ganhador, sobrou ali na hora, numa hora dessa, marca o gol. Então, quer dizer, não teve essa liga. Então, quer dizer, contra o América Natal nós vamos ter uma dificuldade danada. Eu estava vendo as opções que a gente tem de ataque. Né? A gente está com o Alessandro, que definitivamente não está numa boa forma física. Apesar voltou recentemente de contusão. Contusão, né? Exato. Então não está numa boa forma física. O Fábio Júnior, muito esforçado, mas o Marcão... O Marcão não dá. Não dá. Né? Então, quer dizer, o que nós temos para o ataque? Então, as nossas perspectivas não são boas, quer dizer, está difícil. E eu acho que aí sim, aí eu entro no que o pessoal está falando. Para 2014, aí um pouco, as coisas têm que mudar. É a lição que a gente aprendeu. O América tem que ser uma organização que aprende. Porque as organizações que não aprendem, elas ficam estagnadas. Mas quando você conversa lá quando eu falo você, assim, quando a gente conversa com o Salum, com o próprio Alexandre, com o Olímpio, sei lá, outro dia eu conversei até com o Alencar, eu fui lá no negócio do ônibus lá e tal, todos eles fazem meia-culpa. A diretoria, né, e que teve à frente, principalmente lá do futebol, ela admite que errou em algumas coisas, assim. Errou em algumas contratações, apostou... Algumas? O próprio Marcão... Isso é muita modéstia, você não acha, não? O próprio Marcão, o Salum falou assim, porra, o cara era artilheiro, ficou 3 anos artilheiro, como é que não contrata? O cara chega aqui e não faz gol. Se ele é tão artilheiro, por que ele não ficou lá para a primeira divisão, se ele é artilheiro? Aí eu não sei, né? cara. Não sei. Gustavo, tem outra coisa. Os erros que foram cometidos esses anos são recorrentes, foram os mesmos do ano passado. Ô, Lili. É como se você estivesse assistindo um filme, eu já falei isso, em Super 8, aquele filme que você já sabe o final, é o programa do Chaves. Você já sabe o final, mas assiste por hábito. O grande erro para mim foi aquela retirada do Rodriguinho durante o negócio lá da venda dele. Aquilo para mim aquilo que aliás, mas foi tinha que tirar o cara não queria jogar né? mais, velho. Mas tinha que tirar, o cara não queria jogar mais. Não, mas já começou errado a história, porque o Sheik é caloteiro. Não quero saber. Quando você vai fazer negócio, você tem que se resguardar. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque os jogadores, quando são vendidos, alguns deles, né, é lógico, a caso e caso. Você vê o Lucas do São Paulo, jogou até no último jogo, jogou até 11 horas da noite e viajou meia-noite lá para França. O Bernard, a mesma coisa. O Neymar, a mesma coisa. Jogadores até com
iam receber uma grana muito maior, né? E jogadores de nome, conhecidos mundialmente, e o né? não pôde julgar. Então, assim, saiu no meio do negócio, então aquilo lá que ficou ruim. Eu acho que aquilo lá deu uma quebrada. Né? Deu uma quebrada no ritmo da coisa, entendeu? Eu acho que é ali que o América... Porque foram vários jogos também, que não jogou. a gente também fica falando dos caras, assim. A gente fica sempre, não sei, a gente não cresce, a gente não acrescenta nada, a gente fica só nessa discussãozinha que eu vou chamar de meio boba, assim. A gente fica assim, mas se não viesse, mas se fosse, mas não sei o que e tal. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte, já aconteceu, né? A gente ainda tem uma esperança, né? Assim, pequena, mas ainda tem, porque as coisas podem... Assim, o futebol, né? O inusitado... O inusitado nunca acontece com a gente, só pra Pois pior. mas de uma hora para outra pode acontecer. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu estou dizendo assim, futebol é muito engraçado. O Flamengo estava na Tábua da Beirada outro dia, hoje ele está prometendo encher 2 Maracanãs para uma final de uma importantíssima competição. Mas faz uma estatística em relação à América para ver se isso... Não, mas é isso que eu estou falando. A gente não pode ficar assim, a gente não pode ficar esse pessimismo todo, né? Nós somos pessimistas demais. Gente, não é mas lá pode, mas aqui não acontece. Lá acima, aqui não. Mas é verdade, faça uma estatística. Não, mas eu não quero fazer essa estatística. Foi prometido pro América não cair, caiu. Eu quero que a gente entenda o seguinte, nós, assim, indiferentemente do que acontecer desses últimos 4 jogos, a gente tem que acreditar que, baseado inclusive no que o Flávio Lopes falou aqui, que será feita, né, indiferentemente de qual série que estivermos, será feita uma avaliação, uma espinha dorsal será mantida e para que todo o investimento que tiver em mãos seja bem aplicado naquilo. Não foi isso que ele falou? Então, vocês já estão se preparando para o Campeonato Mineiro. Se a gente não acreditar nisso, nós vamos ficar aqui, aqui trocando abobrinha o ano inteiro, pô. A gente tem que acreditar em algumas coisas. Mas, Ronaldo, o que você falou tá certo. Eu acho que o que o Flávio Lopes falou foi em perspectiva. Né? Não, é o trabalho dele, não é perspectiva, não. Ele foi contratado para já começar a fazer isso. Acho que você não entendeu, eu não fui claro, desculpa. Mas eu estou falando que ele está falando em perspectiva. Estou falando aqui de um trabalho futuro. Né? Então, acho que agora eu fui claro. Então, quer dizer, eu acho que a chegada do Flávio Lopes pode significar mesmo esse começo de mudança na América. É isso que nós estamos falando. E se o Flávio Lopes tem que significar. Se o Flávio Lopes consegue fazer um trabalho de espinha dorsal para a gente fazer contratações menos extensivas e mais intensivas e efetivas, aí vai dar certo. Mas o que talvez seja você quebrar esse ciclo geracional que a gente está tendo aí. A Lili falou assim, nós vamos para o mesmo ano. E arrisca-se, Lili, porque o que está acontecendo na América? Monta um time ruim, monta um time fraco, aí você tem que contratar muita gente para compensar. Isso que eu tô falando. Sim, Ronaldo, é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando esse raciocínio, senhor. Se a gente está acreditando que vai fazer uma avaliação, que vai manter uma espinha dorsal para não acontecer o que aconteceu naquele time de 2011 para 2012, que nós desmantelamos e aí teve que começar tudo de novo. Se nós acreditarmos que vai acontecer isso, como a gente vai acreditar em seguida que vai continuar a mesma coisa? Aí não tem jeito, a gente não cresce no nosso comentário. Não é questão de crescer. O problema é que a gente enxerga. Ninguém então eu sou cego, então desculpe. Então você está cego. Vou te dar eu quero acreditar que nós estamos montando um trabalho. Porque ano passado, o que aconteceu esse ano foi uma repetição do ano passado. Ou não foi? De uma certa forma, não, né? Mandou todo mundo embora e começou a trazer gente, todo mundo. Deixa eu terminar meu raciocínio, porque eu não consegui terminá-lo. Eu acho assim, eu pessoalmente acredito que se isso for feito, a gente quebra esse ciclo geracional. Né? Mas tem que fazer. E aí, pra gente fazer isso... ficar só na teoria, né? Pra gente fazer isso, a gente tem que quebrar uma série de paradigmas que estão na América incrustadas e não estão dando certo. Né? E aí aí eu concordo com o que o Alberto falou, pôr dedo na ferida, ver o que está errado, não ter medo de falar, olha, não está rendendo, você não está rendendo, um abraço, tchau. Você tem que fazer isso, porque a gente não pode ficar cheio de milindres, né? Quando você está propondo um trabalho de renovação, porque é isso que você falou, Ronaldo, que o Flávio Lopes falou, para o América é novíssimo, é novíssimo, é até revolucionário. Né? É uma quebra de paradigma que está vindo aí, está dando errado. Também não. A gente já teve diretores de futebol. Sim, tá certo, mas eu estou falando nos últimos 2 anos. Então, City. Eu estou falando nos últimos tempos. Outro dia mesmo, até com o Flávio Lopes, vocês elogiaram Vicente Lais. Ele era supervisor. Era supervisor, ele era diretor de futebol. Ronaldo, eu estou falando... Caio foi um diretor. Elogiei eu estou falando no Cruzeiro também. O Alexandre Marques, que o menino chegou cru no América, mas ele evoluiu. Eu estou falando nos últimos 3 anos, né? Então é uma coisa nova. Para os últimos 3 anos é uma coisa nova.
E se a gente fizer isso, aí sim, a gente vai ver caminhos. Porque se a gente não fizer, não quebrar determinados paradigmas que estão aí, eu não vejo um futuro muito legal. Ô, Lins, o Flávio Lopes, devido à vênia, um bom rapaz que conhece futebol, mas disse aqui que a América vai fazer uma frase feita, vai ter estrutura dorsal para o ano que vem. Todo técnico fala isso, o técnico adora falar. Então, planejamento, espinha dorsal. Agora eu perguntei aqui, espinha dorsal que eu conheço, aproveitando a frase feita do cara, são determinado número de jogadores que vão dar suporte, sustentação a outros jogadores. Que para isso precisa ter qualidade. Eu perguntei aqui no programa para citar, imaginemos que a espinha dorsal do América tal sejam 5 jogadores. Para indicar 5 jogadores capazes de sustentar mais 6 jogadores que compõem o time de futebol, nesse time atual do América. Não tem. Então como é que vai ter espinha dorsal? A gente falou... não tem na sua avaliação. Na avaliação do cara pode ter até mais. Por isso é que você tem que entender. Mas aí tem que a sua opinião não é a verdade verdadeira, absoluta, mas pelo menos na torcida, não é a sua. Não sei, mas do cara que decide lá, do cara que decide, que resolve, que paga... A torcida fala que você não está com a razão, porque eles acham que no América também não tem espinha dorsal, que os jogadores são ruins, que o plantel é ruim. Ô, gente, se o time do América tivesse qualidade, esse ano foi um dos mais fáceis para subir. Vamos falar a verdade, teria subido, gente. É fraco. Vai subir por incompetência. Ninguém está falando que o time é forte, o time é fraco, não. Falando, gente, é de trabalho, de como que é a visão, qual a decisão, como é que quem que resolve, quem faz. Trabalho é resultado. Todos os dirigentes que o Gustavo citou aí são honestos, trabalhadores, mas trabalho é competência, é resultado. Não adianta o cara ser competente, mas ser honesto, mas não ser competente. Entendeu? É só a gente lembrar as contratações que veio, Gedeilson, Marcão. Esse próprio Elcinho, eu acho ele fraquinho. Nós temos que cobrar isso a torcida da América. Não pode ser acomodado. O cara fez porque ele benefício da América, ele foi, teve quis fazer uma coisa boa. De boa intenção, o inferno tá cheio. Tem que cobrar. Fazer uma pergunta aqui, ser um pouco do advogado do diabo. Opa. Se a América no início do ano anunciasse Bruno Rangel... o papo era o mesmo. O papo era o mesmo. Não, Bruno Rangel de onde? Jogou no Boa Vista, jogou no Macaé, o papo era o mesmo. Não, a questão não é essa, A questão não é essa. Não, tô sendo um pouco advogado, só tô querendo polemizar mesmo, porque o Bruno Rangel... Cara velho, 32 anos. Si, tal, e que deu certo. Tá dando certo. Onde que ele joga mesmo? Eu nem sei. Chapecoense. O maior artilheiro do Brasil. Pois é, isso não tem nada a ver, porque quando trouxeram, você tá falando, o cara velho, trouxeram velhos em 97, boiadeiro, pintado, que deram muito certo. 97 tá muito longe pra gente fazer isso. Não interessa, faz parte da história. Então vai ser esquecido. Ano passado, um jogador nosso que tá muito bem na Portuguesa, que tá ajudando a América, chama Moisés. Exatamente. Concordo com você, eu tô fazendo essa... Aqui, outro jogador que não serviu da categoria de base, o Bruno Maia, que é porque às vezes quando vem um jogador... Então é o quê? Erro de avaliação? É incompetência. É os mesmos que avaliaram. Criação no América. Deixa eu só terminar de falar. Aí que eu tô querendo colocar, eu não sou dono da verdade, eu não sei mais do que ninguém, eu só tô querendo colocar os fatos. Tá certo. Então, por exemplo, o Marcão, se você for olhar e pensar, o histórico dele, o currículo dele é muito melhor do que o do Bruno Rangel. Estou falando de currículo, de coisa e tal, é muito melhor. E ele não deu certo aqui. O tal do Bruno Rangel, que é vamos pôr assim, um Zé d'Água para lá, tá dando certo lá no Eu fazer um advogado do diabo, por que... E a Chapecoense também, eu não sei. Pra te falar a verdade, eu não sei. Mas o que ela tem de mais do que a gente, em termos de jogador? Pois é, nem de estrutura ela tem mais. Pois é, então... Pelo contrário, é um time com uma média de idade alta. Tem hora que o negócio é um encaixe, eu não sei o que é. Sabe o que eu acho? Chega de contratar jogador por internet. Ano passado o Marcão foi muito bem. Então vamos ver como é que ele está esse ano. Ano passado, assim. como ele disse, isso aí eu também acho que tem que mandar alguém lá para ver. Você tem que ver logo. Alguém tem que olhar, ano passado o cara pode ter sido o rei. Esse ano o cara você, diretor da Chapecoense, que está falando do Bruno Rangel, ele deve ser competente, porque ele conseguiu ver nesses caras aí que outros não viram. Não adianta o cara falar lá assim, tem bola de cristal, gordinho falar assim, agora esse ano ele vai nós queremos um centroavante. Aí ele falou assim, nós temos um aqui, forte, olho verde, tal, pisca do lado, tal, mas joga a bola, você já viu jogar? Não vi não. O que adianta? Gente, jogador, você tem que olhar. Você tem que olhar também. Gustavo, o velho método de contratar jogador é aquele ainda. Você viu falar no qualquer jogador, manda alguém lá ver 3 jogos dele lá, ver a fita, se o cara faz isso, faz aquilo, não adianta, Gustavo. Ô, gente, DVD editado, até eu você põe jogando bola. Vão pensar que eu sou o Zico. Não, olha aqui, o Xavier. Exagera não, né? Vão pensar que eu sou o Zico. Eu tenho um amigo americano, Xavier, pai do nosso amigo Glauco.
Xavier disse que viu na internet 15 minutos do Marcão, ele chorou de emoção, falou comigo, ligou no outro dia seguinte, Carlinhos, tá resolvido nosso problema de centroavante, chorando, emocionado quando o Marcão veio para o América. Eu falei, Xavier, eu já vi isso aí jogando, isso é horroroso, briga com a bola. E aqui ele tem brigado. O Marcão jogar foi iludido, que ele é horroroso, que ele é horrível. Ele faz um golzinho de vez em quando, ele briga com a bola. Aqui, ó, quero falar. Gente, deixa eu mudar um pouquinho, que eu quero falar da categoria de base, né, que jogou ontem, nós não sabemos o resultado, mas jogou com o Betim lá no CT, o Infantil Juvenil, às 9h30, às 9 horas e às 10h30. Espero que tenha ganhado. Quero mais uma vez dar os parabéns ao Alencar, da Silveira, que, né, pelo ônibus, que era uma coisa que inclusive, eu queria que o Arles, se possível, colocasse as imagens do ônibus aí. Isso, interessante para a torcida ver. As fotos muito bem tiradas por um belíssimo fotógrafo, esse que vos fala. Olha lá. Isso, lindo ônibus. E quero aproveitar também e falar... Ah, que beleza, gente. Realmente, nossa, lindo, muito maravilhoso. Bacana, a gente tem uma promoção, né, pro jogo de... Tem. Para escolher o nome, né? Não, pode... E quero falar também do aniversário da Vacoelhada. Só um minutinho, tá? Então. Que eu não posso deixar de falar. Não, você vai falar. O ônibus tem 32 lugares. Nessa última foto agora que o Arlen vai mostrar agora, a foto interna muito do ônibus. Lindo. Essa é a parte de trás. Tem lá, o último lugar lá, à esquerda agora, à esquerda, é uma maca, né? É um banco que é uma poltrona que vira maca. Aqui na frente tem uma porta que fecha, então ali ficam só os jogadores, bem à vontade. Lá de cá, a comissão técnica, a diretoria, o jogador fazendo a farra lá. Lá no fundo tem água, tem café. É um ônibus confortabilíssimo. O Castelo, que é o diretor comercial, explicando da tecnologia desse ônibus. Funcionalidade que tem os pneus enchem automaticamente. Tem um esquema aí, é um computador de bordo. E o Jonas que vai pilotar essa máquina aí. É o cachorrão. O cachorrão está em treinamento aí, que seja muito feliz e que leve o nosso time às vitórias. Bom, agora deixa eu falar do aniversário. Obrigado. Então, há 25 anos atrás, eu, Lili, Marco Antônio, Dover, Sérgio Labruna, resolvemos fundar uma torcida, que na realidade já existia com outro nome. Aí o nome não era um nome muito sonoro, resolvemos fazer uma coisa diferente. Naquele momento, as torcidas organizadas... Não, porque as torcidas chamadas organizadas, na época, iam para os estádios para brigar e para aprontar. E não era esse... Não era isso que nós queríamos. Nós éramos um grupo de amigos que queria assistir o jogo juntos. Então, aí nós avacoelhamos. Então, a nossa, para não ser o guerrilha tal, comando tal, a nossa é a torcida desorganizada, avacoelhada, que na terça-feira vai fazer 25 anos de existência. Bodas de prata aí para a avacoelhada. Parabéns ao Labruna, ao Dover, aos fundadores, né, a Lili e tal. E dizer que vai ter um show dia 13 de dezembro. Isso, os ingressos você consegue comprar lá no Matrix, que aí fica embaixo do JK. Ingresso é R$10, né, Lili? R$10. Você falou. Compra com a Lili, compra com o Marco Antônio. Tem lá no fórum também as informações, liga para ele lá. E várias bandas de americanos vão participar. Todos são americanos. Todos são americanos. Cada um com estilo, né? Tem, acho que samba, tem rock e tal. E a do meu irmão vai lá tocar, chama o Manac 80. Uma banda especializada em música dos anos 80, pop rock, o Traje a Rigor, Capital Inicial, Ira, essa coisa toda. E meu irmão tem só 25 anos de estrada aí de música, então vale a pena conferir, porque é uma banda muito boa, não é porque é do meu irmão, mas é excelente. É muito boa, não é excelente. Ô, Gustavo, deixa eu só fazer uma referência à Vacoelhada aqui, é porque eu acho que fazer referência a uma torcida que é referência. Claro. E apesar desse nome desorganizada, eu acho que no universo da torcida do América, acho que ele é a mais organizada, inclusive com uma ferramenta que, a meu ver, ainda é uma coisa excepcional, que é o fórum. Verdade. E eu acho assim, eu acompanhei o nascimento das opiniões online com o Marco Antônio, era uma coisa bem rudimentar, os e-mails a gente trocava, etc. De repente surgiu o fórum da Vacoelhada. E eu acho muito legal que ele é muito democrático, com representação de todas as tendências. Isso. Né? Tem as pessoas mais críticas, tem as pessoas, você sabe, né? mais ácidas, e tem as pessoas mais moderadas, e todo mundo ali tem espaço. Não, claro. Né? Você sendo americano e se cadastrando, você fala, você vai... Afora o bom humor. Né? O Flávio está aqui nos visitando, né? O Flávio também conhece. Tem gente muito bom humor, com muita presença de espírito. Então, eu acho que é uma referência para nós americanos, e a gente tem que dar os parabéns. O que é bacana, assim, a Lili que me permita aí, mas uma pessoa que tem que sempre ser
lembrada e reverenciada sempre, e falar, o Marco Antônio, Antônio é um grande concordo batalhador. plenamente. E além do mais, é o cara mais moderado, mais de bom senso Marco Antônio que eu é um sujeito que eu conheço, eu e o Carlinhos, nós conhecemos o Marco Antônio, nós trabalhamos junto, eu diretamente com o Marco lá do Benji. O Marco era analista de sistemas, competente também, e hoje está aí tranquilo na vida e tal. E ele merece realmente esses 25 anos. E eu acho que o Marco Antônio chega até os 50 lá da Vacoelhada. Lá ele, uma bengalinha lá. Não sei se vai ter mais cabelo, né? Mas enfim. Eu acho que vai. Desviou do caminho foi o Baião, né? Eu, você, o Marco Antônio, torcendo para o América. E o Baião, não vou revelar o time dele. Baião, Domingo do Baião, que é. Não vamos revelar o time do Baião. Difícil, né? Provavelmente vai ser campeão hoje, né? Mas aqui, mas não vamos revelar, não. Bom, eu quero agradecer a todos que escrevem aqui pra gente no nosso e-mail. Quero pedir desculpa, mas 500 mil desculpas. Eu não fiz o sorteio da camisa da Coelhões da Elite. Ô, gente, eu me perdi, a minha esposa teve um problema de saúde, eu fiquei fora, e isso me tirou um pouco do ar, mas eu prometo que eu vou fazer, os nomes estão todos aqui, eu realmente esqueci, tá? Agradecer ao Mauro Amorim, que mandou um e-mail aqui, reclamando de jogar com a camisa branca. Ele quer que o time jogue. Quer que o time jogue com a camisa número 2. O anfitrião joga com a camisa número 1. Então está reclamando aqui, a gente está aqui falando. E falar da promoção da Blitz do Brasileirão para o próximo jogo, contra o América de Natal, terça-feira. A promoção chama Eu Vou para a Blitz no novo ônibus do América. Então, vai ser um evento especial na próxima terça-feira. Os sócios da Onda Verde receberão um tratamento diferenciado e concorrerão a 25 lugares. As outras 5 vagas serão disputadas por torcedores que não são sócios Onda Verde. Então, são 30 lugares nesse ônibus. Então, o que vai acontecer? Os sorteados vão sair do estacionamento do Super Nosso, lá do Chuá, ali na Nossa Senhora do Carmo, às 8 horas, e vão descer até o Boi-Vindo Steakhouse, que fica na Avenida Petrolina. Lá que vai ser o jogo lá, né? Independência. Lá. Atrás do estádio, né? Na América. E aí vai ter lá uma Coca-Cola, lá, um sanduíche, né? Um salgadinho. E para participar dessa promoção, você vai ter que escrever uma frase com até 150 caracteres. É quase um Twitter, né? Dizendo por que você quer ir para a Blitz do Brasileirão no novo ônibus do América. E aí o regulamento está lá no site do América, dá uma lida lá, mas é uma promoção interessante para você passear aí na cidade, no novo ônibus do América. Eu achei uma promoção inteligente, interessante e muito bacana. Quem conseguir esses 30 vão ser privilegiados. Estamos por 2 minutos e meio, gente. Eu só quero lamentar essa coisa dos embaixadores, né, da Copa de 2014. Eu não vi na lista nenhum americano. Né? Acho que esqueceram de convidar um americano. Eu até indicaria o Jair Bala. Né? Eu concordo com você, mas aí eu acho que foram jogadores que jogaram pela seleção, não é isso? Tem 2 lá que começaram no América, se são que são, graças ao América. Eu não sei se teve esse critério, não, mas Sorin, por exemplo, não jogou na seleção brasileira, não jogou? Na Argentina. Porque jogou na seleção argentina e tá aqui. Enfim, concordo com você, acho que poderia ter feito alguma coisa. Mas acho que foi feito esse critério. Eu acho também, né? Porque para tirar o América eles criam um critério também, né? Lili, 1 minuto e meio. 1 minuto e meio? Eu só queria falar o seguinte: espero que os erros não se repitam, que a categoria de base seja mais aproveitada ano que vem, porque tem valores, tem pessoas que estão prontas para vestir a camisa, melhor do que essa legião estrangeira que veio. E ainda vamos dar... Eu ainda estou aqui agonizando, mas ainda estou com uma máscara de oxigênio, respirando um pouquinho, esperando um milagre que o Ronaldo falou. Tomara que dê certo. Carlinhos. Quem acompanha a categoria de base sabe que o América tem na categoria de base jogadores que jogavam. Vitinho, por exemplo, se tivesse sido aproveitado o bom momento dele lá, quando o América foi campeão sul-americano, não estava aguentando esse monte de bonde que eles trouxeram aí. Então, aproveita o conselho e vamos aproveitar mais a base. Isso aí. Não, eu sou rápido. Feliz 2014, torcida americana. Vai dar certo, tomara que dê certo. Vai dar certo, gente. América é América Natal, tomara que a América vença. Depois pega o Atlético de Goiás aqui, não é isso? 5h20. Sai pro Joinville. E o último jogo é o ABC. O problema não é esse, o que está acontecendo por fora também. Você sabe, 16 5h20 esse jogo aí. O ruim é que o América não depende só mais dele.
Então, as coisas vão melhorar, gente, se Deus quiser, tudo Vai. correr bem. Quero agradecer ao Flávio Drummond, que esteve aqui. Desculpe, esqueci seu nome. Otávio e ao Alberto. Mais uma vez, obrigado. Agradecer à torcida americana. Domingo que vem a gente está aqui de volta com a apresentação do Elias. Eu corro risco de novo de ficar de fora aí, se o Elias fazer essa apresentação fantástica. Um bom domingo a todos e que hoje vença quem? Deixa pra lá, né? Hoje é domingo. Hoje é domingo, hoje não joga. Um abraço, tchau, até amanhã, até domingo que vem. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural.